Fala pessoal, beleza? Voltamos para mais uma aula. Tá? Nessa aula a gente vai falar um pouquinho sobre config map, vai entender como funciona, como que a gente pode armazenar configurações, utilizar essas configurações como variável, para que a gente possa ter uma melhor performance, uma melhor configuração e padronização nos nossos ambientes de Kubernetes, seja um ambiente de desenvolvimento, até um ambiente produtivo. Vai entender um pouquinho desses conceitos, tá bom? Primeiramente, o que seria um config map, tá? Config map, ele é um recurso do Kubernetes a qual você pode utilizar para armazenar configurações, tá? Variáveis que você vai utilizar para configuração. E como que a gente vai fazer isso daí? O que seriam variáveis de configuração? Imagina uma aplicação onde você tem back-end. A depender da variável, do valor que tiver em uma determinada variável, ele vai mudar a, a, a imagem de fundo, vai mudar a cor, vai mudar a fonte, algo do tipo, tá? Ou até mesmo uma API que você coloca uma variável e essa variável vai fazer alguma mudança nessa sua aplicação, tá bom? Então, essas configurações, que não são configurações sensíveis, são realmente variáveis para configuração de algo, você deve armazenar no config map. Tá? Essa é o caso de uso que você vai fazer com o config map. Tá bom? E aí, eu até criei aqui para a gente poder trabalhar uma imagem, tá bom? Para esse caso, tá? Para que vocês consigam ter uma visão melhor disso daí. Então, o que a gente vai fazer? Vamos ver o que tem de recurso aqui. Bom, a gente já sabe, na verdade, que foi o que a gente criou na última aula, né? Então, kget all. Beleza. Vamos fazer o seguinte. Deixa eu deletar tudo que tem nessa pasta aqui. Delete SF. Vamos deletar tudo que tem. Beleza, ele deletou. Fechou. O que a gente vai fazer então? Primeira coisa. Deixa eu deixar ele aqui. Vamos fazer o seguinte. Não vou deletar esses caras não. Vou criar uma pasta aqui, vou organizar por service. Jogar esses carinhas aqui dentro. Beleza. Vamos lá. Vamos primeiramente vai fazer o seguinte. Vai criar um deployment para que a gente possa brincar com esse deployment. Tá? Para esse deployment, eu criei para a gente uma imagem que a gente vai usar para poder testar. Vou deixar aqui já, eu deixei criado aqui, fica mais fácil. Vamos lá. Beleza. Então, qual que é o nome desse nosso deployment? Ele vai se chamar K8s Color App. Inclusive, se vocês quiserem utilizar essa imagem para brincar, fazer teste, pode utilizar à vontade. Ela vai ficar disponível no meu Docker Hub. É pública. Vocês podem utilizar ela à vontade, tá bom? Beleza, é um deployment. Então, aqui a gente passa a quantidade de réplicas, o nosso selector, o nosso template, né? Quais são as labels do nosso template. O nome do nosso container pode ser qualquer nome. E a imagem que eu criei é essa daqui, tá bom? Então, Rodrigo Belizieri barra K8s Color App. Eu coloquei ela para rodar na porta 5000, que foi uma aplicação que eu fiz em Python, né, com Flask. Então, porta padrão 5000, mas eu poderia ter especificado qualquer outra. Mas isso aqui não gera problema, porque já aprendemos a trabalhar com service, então sabemos que a porta que vai ser exposta a gente escolhe. Tá? Bom, beleza. Vamos aplicar esse cara aqui então. Deploy-f, deploy e beleza, falou que aplicou. Dá uma olhada aqui, kget pods. Beleza, ele está criando. Beleza. Fechou. Então, meus pods eles estão rodando. Tá? Todos estão saudáveis. Vamos deletar esse pod aqui. Delete pod. Teste app 1.
Beleza? Ele deletando. Vamos para outro terminal aqui. Fechou. Deletou aqui. Nosso pod está rodando. Vamos fazer um teste, então? Vamos só ver a imagem que eu criei aqui para a gente poder brincar. Vamos fazer um port forward, tá bom? Então, port forward deployment. Qual que é o nome do nosso deployment? Se chama K8s Color App. K8s Color App, que vai rodar porta 8080 para a porta 5000, que é a porta do nosso computador. Tá? Bom, beleza. Vamos fazer um teste aqui e acessar. Fechou. Ver o que vai aparecer aqui. Beleza. Bom, então, de início aqui ele aparece para a gente curso Kubernetes, beleza? E aparece aqui algumas variáveis que ele tem definida. Tá? Então, background color está definida como branco, né? White. Font color está definida como black. Tá? O login do Kubernetes, maravilha. Bom, vamos começar a brincar então. O que a gente pode fazer? A gente já aprendeu que no Kubernetes a gente pode trabalhar com a questão de env, né? Poderia vir aqui, passar variáveis, certo? E nessas variáveis a gente colocar o que a gente quer, tá? No caso dessa nossa imagem, vamos parar esse port forward aqui, depois a gente volta a ele. No caso dessa nossa imagem, o que a gente teria que colocar? Teria que colocar uma variável. Vou pegar aqui o nome da variável. Beleza. Uma variável do tipo chamada background color com um value, certo? Vamos colocar que o nosso background a gente queira ele azul, tá? E vamos criar outra variável chamada font color com value pink, tá? Beleza. Vamos colocar aqui aspas. Beleza. Dá um apply nesse carinha aqui. Beleza? Ele falou que configurou, certo? Então, se a gente vier aqui a get pod, vai ter os nossos pods novos rodando, certo? Se viermos aqui na nossa aplicação e a gente recarregar, vamos fazer o port forward lá de novo, que a gente parou ele, né? Forward, beleza? Estamos com o port forward rodando de novo. A gente vai ver que já mudou, né? O nosso background ele ficou azul e a nossa font color ficou rosa. Deixa eu colocar cinza aqui, porque esse azul ficou... Beleza. Deixa eu abrir um outro terminal aqui. De novo. O port forward está rodando ainda. Vamos atualizar aqui. Né? Beleza. Parar o nosso port forward, faz de novo. Beleza. Agora está mais tranquilo de olhar para a tela. Bom, então a gente entendeu que o comportamento dessa imagem ela tem uma variável de configuração, né? Ela tem duas variáveis que seria a background color e a font color, e essas duas variáveis fazem parte de uma configuração dessa nossa aplicação. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai criar um recurso que seria o config map. Esse config map ele vai receber esses valores, tá? Ele vai armazenar esses valores e a partir depois desse config map a gente usa para que a gente não tenha que passar várias e várias variáveis. Por quê?
da maneira que está aqui, imagina que a gente tenha 30 variáveis que a gente precisa configurar. Pô, isso daqui ficaria um arquivo extenso, né? Imagina o tanto que teria aqui para baixo só de variáveis, sendo que a gente poderia ter um único local, né? Se a gente tiver 10 aplicações que precisam da mesma variável, se torna inviável a gente ir em 10 aplicações toda vez que a gente mudar uma variável. Né? Então a gente vai em único local, vai lá no config app e faz essa alteração. Tá? Então vamos fazer isso. Vamos parar esse port forward aqui. Na verdade, eu vou deixar esse port forward rodando. Deixar ele rodando aqui. Vamos para esse terminal aqui. Beleza. Vamos lá. O que a gente vai fazer então? A gente vai dar um create com map, certo? Qual que é o nome desse config map que a gente quer criar? 8S, qual que é o nome mesmo da nossa aplicação? 8S Color, CM de config map, tá? E aí, quais são as formas de a gente criar? A gente pode criar assim, tanto via comando, tá? Então a gente pode dar um from, tá? Para a gente poder passar uma variável que a gente quer. Então vamos passar aqui, background color. Ela vai receber o valor, vamos colocar black, o fundo vai ser preto. Vamos passar outra variável, from, que vai receber o font color, colocar branco, beleza. Aqui, se a gente fizer isso, ele já vai criar para a gente o config map, tá? Vamos aplicar aqui. Falou que criou o config map, certo? Vamos dar uma olhada aqui. kget config map ou kget cm, que é a abreviação que funciona também, tá? Ó, o que ele falou para a gente? Ele falou que ele criou um config map com esse nome. Ele tem dois datas armazenados nele, tá? O que seria esses dois datas? Dá um describe para a gente ver. Aqui, kdescribe cm ou kdescribe config map, os dois dão na mesma, tá bom? Vamos colocar aqui para a gente ver. Bom, ele falou para a gente, ó, o que tem no data? No data, eu tenho background color, que possui esse valor, e eu tenho font color, que possui esse valor, tá? É isso que está armazenado no meu data, tá bom? Tá, beleza. Se eu quiser, então, agora, em vez de usar essas variáveis, utilizar esse config map, o que eu posso fazer? É simples. O que a gente vai fazer? A gente vai fazer o seguinte, a gente vai colocar, vamos apagar esse cara e vamos colocar env from, ou seja, está descobrindo agora outra forma de usar variáveis de ambiente. Então a gente vai usar envs a partir de algum lugar. Da onde que a gente vai usar? Vai usar de um config map ref. Ou seja, uma referência de um config map. Entendeu? Está referenciando um config map. Qual que é o nome desse config map que a gente está referenciando? O nome dele, vamos pegar aqui no terminal. K8OS color cm. E cola. Beleza. Bom, vamos aplicar esse cara então. Vamos dar um kapply, F, deploy. Ó, lembra que estava cinza com a fonte rosa. Agora o que tem que acontecer? Tem que ficar preto com a fonte branca. Ver se vai acontecer isso. Aplicar. Beleza, ele falou que configurou. Nosso port forward segue rodando. Vamos atualizar aqui então e ver se vai funcionar. Fazer o seguinte, vamos parar aqui o nosso port forward. Colocar de novo. Testar. Beleza. Funcionou. Então, o que aconteceu? A partir de agora, as nossas variáveis elas estão vindo de um config map. Tá? E como que a gente confirma isso? Pô, a gente pode vir aqui no nosso pod, vamos dar uma olhada aqui, kget pods. Vamos pegar um pod qualquer desse e vamos rodar um comando para a gente ver se essas variáveis realmente estão lá dentro.
Vamos dar um kexec -it, nome do nosso pod. Passo menos o comando que a gente quer rodar. Vamos rodar o comando env. Ó, ele listou para a gente as variáveis desse nosso pod. E aqui tá as duas variáveis que a gente tem dentro desse pod. Tá? E o que mais que a gente pode fazer então? Se a gente quiser, a gente pode editar esse config map. Vamos dar um kEdit config map, nome do nosso config map. Ele vai abrir aqui para a gente o manifesto desse config map. Então agora a gente sabe também que podemos criar um config map através de um manifesto. Tá? Se a gente quiser, a gente pode consultar na documentação. A documentação ela tem um exemplo de criação, tá? Que a gente pode usar como base. É só a gente colocar aqui e criar seguindo o exemplo que tem aqui. Esses aqui são valores fictícios, vai de você se você quiser utilizar ou não. Tá? São valores de exemplo mesmo. Tá bom? Vamos mudar essa cor aqui. Vamos colocar que o background agora é vermelho. E a fonte é amarela. Beleza. Vamos sair aqui, vamos dar um ESC wq para a gente salvar. Fechou. Ele falou que salvou para a gente. Vamos parar o port forward aqui e vamos fazer de novo. Beleza. Vamos então aqui, vamos ver se funcionou a alteração que a gente fez. Tá aqui. Ó, o que aconteceu? A gente aplicou, ele falou que aplicou, mas o pod não recebeu as variáveis, tá? Se a gente rodar o comando aqui de novo, a gente vai ver que o background color ele ainda está como black e o font color ainda está como white. Por que que isso daí acontece? Porque quando você trabalha com config map passando como variável de ambiente, essas variáveis elas não vão ser atualizadas todas as vezes que config maps forem atualizados. Por quê? Para que isso ocorra, você precisa trabalhar com volumes, tá? Mas volumes é algo que a gente vai aprender nas próximas aulas. Então, por enquanto, sempre que você tiver sempre que você fizer uma alteração, você precisaria matar os seus pods. Tá? Então a gente precisaria vir aqui, dar uma olhada nos pods e deletar esses pods. Então vamos vir aqui dar um k delete pods. Pods. Beleza? Ele deletar os pods. Entendeu? Então, assim, quando a gente avançar para a aula de volumes, a gente vai começar a trabalhar com essa questão de volumes, e aí vocês vão conseguir ver que o volume ele te traz alguns poderes a mais, e um deles seria esse, de que você tem essa persistência, de que você tem essa comparação aonde o config map foi atualizado, então meu pod vai refletir efeito. Tá? Por quê? Porque é um conteúdo mapeando o outro. Bom, os pods foram deletados, vamos ver se criou aqui os novos. Beleza, já criou. Vamos ver o port forward está rodando, vamos ver se ele está funcional ainda mesmo. Fazer o port forward de novo. Beleza? Ver se está amarelo e vermelho. Beleza. Agora já ficou. Vamos mudar isso aqui. Pegar dó e o olho. Bom, enfim, então a gente entendeu que o config map ele serve para que a gente consiga armazenar as variáveis, bom, que são pertinentes à configuração do nosso ambiente. Bom, mas ela não serve para armazenar valores sensíveis. Bom, não serve para isso. E aí, o que acontece? Quando a gente tem valores sensíveis, a gente precisa partir para um outro recurso que seriam as secrets. Tá? E as secrets a gente vai ver na próxima aula.
tá? Então eu espero que vocês pratiquem, que vocês criem config maps, que vocês criem utilizando até mesmo essa imagem que eu forneci para vocês, para que vocês possam brincar, ter noção de como que funciona isso daí. E na próxima aula a gente começa a falar então sobre ciclo, tá bom? Bora lá!